E assistiu o primeiro vídeo do meu testemunho, continuemos a falar do meu testemunho, da minha história. E ali eu me derramava ao Senhor, e ali eu engravidei novamente daquele homem. Gêmeos. Ele nunca entrou numa sala para escutar o coraçãozinho ou ver a ultrassom daquela criança que estava dentro do meu ventre. Nunca. Mas eu me senti amada pelo céu por estar gerando um milagre. Pelaquela que todos diziam que não ia gerar, estava gerando novamente. Mas no altar, eu e a minha filha, um belo dia, a minha filha Stephanie, eu abortei. Encostada, o pastor disse: você que precisa de um grande milagre na sua vida, encoste o seu rosto ou a sua barriga no altar. E dali eu abortei os meus gêmeos. E poucos meses depois eu descobri uma nova traição. Sim, novamente ele me traiu. Mas eu queria que Jesus fizesse um milagre, porque agora era diferente. Eu sempre acreditei nas pessoas. Eu sempre dei para as pessoas a oportunidade de se transformarem junto comigo, nas atitudes dela perante mim, perante ela comigo. Eu sempre acreditei que as pessoas poderiam mudar perante tudo. E ali eu orava, buscava nas madrugadas às 3 da manhã. Eu batia na porta do Senhor todos os dias, 3 horas da manhã, e clamava para que Deus restaurasse o meu casamento, restaurasse a minha vida. Mas novamente eu descobri a traição, confessada pelos lábios daquele homem. E ele dizia que seria diferente novamente. E novamente, um belo dia, com 2 nódulos de cada seio, e o médico dizia que era um câncer que iria operar. Nós estávamos num congresso na igreja, e esse congresso na igreja, eu convidei todos da minha casa, amigos, e convidei ele. E disse: amanhã começa o congresso de 3 dias. E ali aquele pastor, aquele convidado, contou um testemunho que era paralítico e Jesus curou, Jesus levantou aquele homem. E ele dizia: quem nunca foi batizado, que desce as águas e torne uma nova criatura. E aquele homem, chamado de meu marido, naquela época, há 6 para 7 anos, mais ou menos isso, ou 6 anos, ele desceu as águas. Ele e a minha filha Stephanie, porque eu e a minha filha Marjorie descemos e entregamos a vida para Jesus no mesmo tempo. E todos da minha casa buscavam Jesus, e toda a minha família buscava Jesus, as minhas irmãs, o meu pai, a minha mãe, e todos foram crendo nos milagres. A minha casa, quando eu fui para essa casa, que era da minha sogra, que a verdade veio e não era dele. Eu zelei pelaquela casa como se fosse minha, 27 anos. Quando eu fui para aquela casa morar, ela não tinha piso. O meu quintal era igualzinho dentro dos meus quartos. Não tinha piso. O chão era todos emburacados. Não tinha forro. Não tinha laje na casa toda. Só tinha na sala tinha laje. E no restante dos cômodos não tinha laje. E um belo dia minha filha me chamou e disse: mãe, vou dormir. E eu disse: dorme com Deus. E naquele momento algo me trouxe a ir ao quarto. E me deu vontade de arrumar o travesseiro. Quando eu olhei, tinha um escorpião.
A minha casa, onde eu morei por muitos anos, 27 anos, descia escorpião para a parede. Quando nós trocamos o revestimento da cozinha, tinha ninhagem de escorpiões saindo dos revestimentos da minha parede da cozinha. Foi um sonho, foi um projeto que Jesus deu, foi um projeto que eu orei às madrugadas por meses eu orei. Muitas vezes eu gravei os meus vídeos na minha cozinha, para você que me escuta. Numa casa com 10 pessoas morando, com pai, mãe, irmãos, cunhados, filhos. E eu sempre fui assim. Eu posso ser chamada de louca, você que me escuta, mas eu sempre fui assim. Nós almoçávamos todos reunidos na mesa, jantávamos todos reunidos na mesa. E eu dizia assim, para minha irmã, para todos assim, que se não tivéssemos dinheiro para todos comerem um lanche, ou um pagava para todos, ou a gente fazia o nosso próprio lanche. Se a gente não tinha condição de ir numa pizzaria, a gente fazia a pizza em casa. Se a minha irmã, que era casada, não tinha condição de ter algo na panela dela, eu chamava ela para comer na minha casa. Eu abria a janela da minha cozinha e gritava: minha irmã, vem almoçar, o almoço está pronto aqui, não faça não. Sempre gostei de casa cheia, sempre gostei de repartir, porque eu aprendi com aquela batiã e sempre aprendi com Jesus que quando o outro não tem, temos que repartir, como aquela passagem da Bíblia que diz que a multiplicação chegou dos 5 pães e os peixes foram multiplicados juntos. E uma multidão, como um estádio de futebol cheio, todos eles degustaram e saíram fartos. Eu sempre abençoei pessoas e famílias com cesta básica. Sempre quis ajudar as pessoas. A minha casa era uma bênção, era um pedacinho do céu, mas sempre orando e buscando. Até que aquele homem batizado ia comigo na igreja de vez em quando. Nós orávamos todos os dias de joelho para deitarmos, de mãos dadas. Eu dizia para ele: fala com Jesus, abre a boca, ora. E ele só dizia amém. Assim era a oração dele, amém. Mas Jesus sabe o oculto e o escondido de tudo que fazemos e falamos. Que o meu testemunho seja o teu testemunho de amanhã. Às vezes, Deus nos dá um espelho para que nós nos enxergamos. E muitas vezes não queremos nos enxergar nós, enxergamos os outros. Muitas vezes eu não enxerguei a mim próprio, enxerguei a minha família, enxerguei os meus filhos, enxerguei que eu poderia ser chamada ou abandonada por amigos, por largar uma família. O medo que me dava de como doente, enferma, como eu teria condição de sobreviver e dar o melhor para os meus filhos. E ali eu empurrei a minha felicidade, a minha vida. Quantas vezes eu implorei para ser amada, é vergonhoso dizer, mas às vezes você pode estar passando pela mesma situação que eu passei no meu passado. Está na palavra do Senhor que o homem deve zelar e amar e cuidar de sua esposa e da sua família. Ele achava que dando
comida era o suficiente. Ele nunca me incentivou a tirar uma carta de motorista, a comprar um carro. Não. Jesus me deu a minha carta de motorista sem ter uma moeda. Deus me deu um carro sem ter um real. Você que me conhece já deve ter escutado os meus testemunhos que Jesus me deu. E eu muitas vezes dizia para ele, a gente está reformando a casa, mexendo, aumentando. Eu fiz um salão de cabeleireiro nesse terreno do lado, dentro do terreno da casa, porque ele dizia para mim que era nosso, é meu. Eu mandei dinheiro para minha mãe, para minha família comprar isso aqui, é nosso, vai ficar para os nossos filhos. E eu acreditei naquela história de contos de fada. E ali eu coloquei a minha indenização trabalhista, que eu trabalhei por 5 anos em uma empresa como vendedora. Fiz um salão de cabeleireiro, que ali era templo e morada do Espírito, almas era ganha para Jesus, pessoas transformadas. Ganhei muito dinheiro naquele lugar. Mas continuava as traições. Eu fico às vezes analisando que Jesus observava aquele servo, Ronaldo, vendo que ele estava pregando pregos nas minhas costas. Você que me escuta, quando nós maltratamos alguém, judiamos de alguém, é como você batesse um prego naquela pessoa. E quando você tira, o buraco continua ali. E por muito tempo, muitas pessoas andavam com um martelo e com um saco de prego, me pregando aos 4 cantos por onde eu passei. Aí você me pergunta, mas como, missionária? Você era uma serva do Senhor e sofreu tanto. Eu estava num congresso em São Paulo e fui mordida saindo da van para chegar numa vigília pelo mosquito chikungunya. Fui a primeira pessoa em Ribeirão Preto a ter chikungunya. Os médicos chamaram todos da minha família e diziam que eu não ia sobreviver, porque eu estava com dengue hemorrágica, com chikungunya. Eu estava enorme. Eu saí em coma de um hospital porque a minha irmã gritou pela minha vida. E ali eu fiquei em coma. Todos os dias a minha irmã, Andressa, eu tenho tanta gratidão por ela, me dava banho numa morta. E os médicos já tinham desenganado. Eu tenho todos os laudos para te provar, se você não acredita nesse testemunho que Jesus me deu. Mas Ele me deu. Ele me deu um dom de revelar a palavra dEle. Ele me deu um dom de louvar, que muitas vezes você que me conhece, com aquela tireoide, com aquele papo enorme, a minha voz sumia, mas Jesus me curou. Eu sou o verdadeiro milagre vivo para a obra dEle. Mas aquele homem chamado de meu marido pegou a cepa. E ali começou o inferno sobre a minha vida. Começou a prova. Começou a prova amarga. Começou o fel descer sobre a minha vida. E aquela mulher que orava
Você que me conhece, viu lives, eu te agradeço, gratidão. Eu agradeço a cada pessoa que se uniu comigo, a minha família, quando meu ex-marido estava no leito da morte. Com 1%, eu entrava ali e eu clamei ao Senhor que Ele resgatasse ele, como Ele fez um milagre na vida de Lázaro. Ele livrasse o Ronaldo daquela tempestade, porque eu acreditava que aquele homem seria curado. Eu acreditava que ainda havia chance de sobrevivência. Enquanto os homens, os médicos diziam que não teria jeito, eu ficava ali do lado. E eu chamava o pessoal da igreja, o templo da casa do Senhor, na frente daquele HC. Nós orávamos, nós buscávamos o Senhor. Nós dizíamos e cantávamos e orávamos para os enfermos. Todas as lojas fechadas, o comércio fechado e tudo parado. Deus me deu nesse tempo o dom de costurar. Eu ganhei muito dinheiro fazendo máscara. E aí você me pergunta, você já tinha costurado? Nem um botão eu sabia. Mas Jesus me deu um dom para que eu não fosse envergonhada. Com as parcelas do meu carro, eu aprendi a fazer cortina. Eu aprendi a fazer avental. Eu aprendi a fazer touquinha para as pessoas que trabalhavam na cozinha. E o dom de Deus, Ele nos dá quando nós nos damos oportunidade de aprender algo novo. Então eu posso te dizer que eu posso me enxergar como uma pessoa especial na Terra. Mas aquele homem pegou 21 bactérias. E lá eu descobri através do celular. Eu tenho uma gratidão imensurável por pessoas que estiveram comigo, orando, buscando. Muitas vezes nós não tínhamos o que comer, mas a igreja, o povo, o corpo de Cristo, aquelas pessoas chegavam batendo na minha porta, trazendo flores, trazendo carne, trazendo comida, leite para as minhas filhas. O funcionário que trabalhava com ele por anos nos abençoou, porque o ladrão entrou enquanto nós estávamos de joelho às 3 da manhã e roubou um monte de coisa. Não conseguiu levar os nossos carros, não conseguiu levar nada. Levou só equipamentos, furadeira, equipamentos que eram coisas que conseguia vender rápido. Colocou as travas sobre os nossos portão, Ele nos abençoou. Todas as pessoas com gratidão por cada joelho que eu dobrei por pessoas, foram generosamente nos abençoando, nos trazendo mantimento. Aqueles que não tinham nada para comer, já tinha fartura dentro da geladeira. As pessoas diziam, vocês não pedem, vocês não falam. Mas aqueles que têm Deus, não precisa falar. Eu fui arrastada, como você já viu o testemunho da vida do Ronaldo. Saindo do hospital, eu fui arrastada, quase fui estrupada. Eu e a minha filha ficávamos ali 24 horas dentro daquele hospital. Muitas vezes sem dinheiro para vir embora. Mas lutei. E a irmã dele me ajudou com toda a coragem. Eu montei uma pastelaria. Eu tenho gratidão por ela, que me ajudou, me abençoou para que eu comprasse freezer, para que eu comprasse as coisas, me emprestando fritadeiras, me emprestando coisas para que eu montasse a pastelaria.
Mas eu ficava o dia todo ali sentada naquele pastelaria. Mas não deu certo. Tive que fechar as portas, porque eu estava trocando 6 por meia dúzia. Mas no tempo que eu estava ali, eu tinha tempo. Todo o tempo que eu estava no hospital, todo o tempo que eu estava ali, trabalhando, buscando e acreditando numa vida transformada, Jesus estava trabalhando no silêncio. O que estava escondido no oculto, Jesus mostrou. E a minha filha um belo dia disse: mãe, vem para casa. Eu disse: por quê? Fecha e vem embora. E ela tinha descoberto uma traição novamente do pai dela. Novamente com uma prostituta. Uma mulher suja que recebia por sexo. E ele ali, doente, em casa, eu cuidando, zelando pela vida daquele homem. E eu descobri novamente. Já tinha sido mais de 5 traições que ele tinha causado na minha vida. É como se fosse uma porta que a vida pregou vários pregos e ao mesmo tempo foi puxado todos aqueles pregos e os buracos das dores, das enfermidades, das traições, das infâmias, das dores, da falta de compaixão do próximo, da falta de amor dentro do meu lar. Eu deixei de olhar para mim e olhei para uma família, olhei para irmãos, olhei para pai, para mãe, para filhos. E um belo dia, desesperadamente, eu cheguei, ele doente, e eu perdi a cabeça. Eu agredi, liguei para a família dele e disse toda a verdade. Mandei fotos de tudo aquilo que foi descoberto. Subi no monte e me decidi que eu queria ser feliz. Que Jesus me trouxesse a felicidade. Todas as minhas orações eram: Pai, transforma o meu casamento. Eu tenho cartas. Eu sempre ensinei as minhas ovelhas a ter diálogo com o esposo. E eu tenho para provar uma caixa cheia de cartas que eu colocava na frente do painel. Na madrugada eu escrevia cartas que Deus tocava no meu coração e eu escrevia, abria meu coração para Ele. Colocava no painel do carro, da caminhonete. E no outro dia eu pensava que Ele ia chegar para mim, me pedir desculpa ou me pedir perdão pelas atitudes que Ele tinha perante a mim, mas Ele não fazia nada. E eu via que a carta tinha sido lida, mas tinha sido guardada. E ali eu pegava aquela carta que eu tinha escrito com toda a minha alma, com todo o meu coração, e guardava para mim. E quando eu subia no monte, eu clamava a Deus e dizia: Pai, quero ser amada, quero ser desejada, quero ser paquerada, quero um marido que me enxergue, que me deseje, que sinta prazer de estar comigo, com os filhos. Mas não aconteceu. E eu me separei. Mas quando eu entrei em contato com o advogado, que eu cheguei para ele e disse assim que eu ia entrar com divórcio contra ele. Ele olhou para mim. Ele olhou simplesmente para mim e disse assim:
eu falei, o papel tá aqui, eu entrei com divórcio contra você e eu vou me separar. E eu fui trabalhar num salão no centro da cidade. Eu ganhava R$ 3 para cortar cabelo. Era um serviço de escravo. Eu cortava 18, 19 cabelos por dia. Era um serviço assim que só faltava ganhar chibatada. Eu fazia uma progressiva que num cabelo grande era R$ 350. Eu ganhava R$ 50. E ali eu trabalhei 7 meses para sobreviver eu e a minha mãe. Porque quando eu entrei com ação contra ele para me divorciar, todos os dias ele me negava o que comer para mim e para minha mãe. E era minha mãe que, quando eu saía para trabalhar, fazia as vitaminas dele, cuidava dele, do almoço para ele. Ele começou a negar até o que eu comia. Aquela que cuidou daquele homem que estava no leito da morte, aquela que lavou, limpou todas as fezes daquele homem, cuidou de uma ferida que cabia 4 mãos lá dentro, daquela que suportou tudo por 27 anos quietinha. Não tinha casa, não tinha mais lar, com as minhas filhas, porque aí era o paralítico, era o doente. Mas Deus não deixou que o Ronaldo morresse e descesse à sepultura. Sabe por quê? Não deixou que ele descesse à sepultura para mostrar que Deus é aquele que tudo sabe e a balança dele tem um jugo perfeito sobre todas as coisas que fazemos na terra. Aquilo que os nossos olhos não vê, Jesus vê. Aquilo que nós não escutamos, Jesus escuta. Às vezes você gosta ou tem uma mania de fazer fofoca ou mostrar o dedo para alguém, apontar que a pessoa é errada e você acerta. Jesus está vendo. E no juízo final, ou no momento certo, Jesus vai cobrar de cada um de nós. Mas eu, hoje, venho aqui porque o meu ministério ficou parado. Eu ainda estou em tratamento. Os médicos do Hemocentro de Ribeirão Preto, você que vai me ver não sei quando, mas eu creio que eu vou contar mais um testemunho para a glória de Deus. Estão marcando para fazer uma cirurgia na minha medula. Dizem que eu preciso repor plaquetas. E eles ligaram dizendo, já remarcaram 2 vezes e eu não fui porque Jesus me impediu de entrar na sala de cirurgia. Porque eu creio que ainda Jesus vai me curar o meu sangue. E toda leucemia vai cair por terra, porque eu creio que Jesus é fiel, aquele que faz a boa obra na minha vida. E hoje eu te digo, eu saí de lá pensando que aquela casa, um dia eu ia sair de lá dentro de um caixão, porque a casa, quando eu fui para lá, era 2 quartos, uma sala, uma cozinha e um banheiro. E quando eu saí de lá, onde era 2, se tornou 7. Meu quarto, o quarto das minhas 2 filhas, o quarto da minha mãe, o meu quarto, mais 2 quartos lá fora, mais um banheiro, mais uma sala enorme, mais outros empreendimentos, mais outra cozinha. A casa se tornou, multiplicou, esticou e cresceu. Aonde era piso, chão furado, se tornou um porcelanato. E eu saí com a minha dignidade de cabeça erguida. Mas
Aqueles que um dia viram tudo o que eu fiz, terá o terceiro vídeo. Entra lá para você ver o terceiro, é a continuação.